Seja bem-vindo. Você que está no TikTok, você que está no YouTube, quero te convidar já nesse início a curtir o máximo que você conseguir aí, para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. O TikTok, o YouTube, ele vai entregar de acordo com a reação do público. Então, se você curtir, se você comentar, se você fizer alguma coisa e interagir com a plataforma, mais pessoas serão alcançadas, esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Então nós estamos aqui no YouTube e no TikTok. Então curte aí, comenta, deixa seu nome, deixa seu pedido de oração. Hoje nós vamos falar sobre cura da alma, cura do coração, como curar a alma, como curar o corpo. A palavra de Deus ela é rica demais. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Amém? 6h29, seja muito bem-vindo à nossa meditação diária. Meu nome é Moisés Barbosa. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, já comece a seguir a gente nas plataformas aí, que eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você, direcionada para você. Hoje nós vamos ler um pouco em Provérbios e o título da nossa meditação de hoje é Guarde bem o seu coração. A gente vai entender um pouquinho sobre doença, o porquê que pessoas adoecem e é claro que existem várias formas de se adoecer e várias fontes, mas nós vamos entender biblicamente aqui como que eu posso trazer saúde para a minha alma, para o meu espírito e para o meu corpo. A base da nossa meditação é a Bíblia. E eu trago a Bíblia como sendo o manual de instrução do homem. Então, tudo que tem na Bíblia é para o meu bem, é para o seu bem, e nós vamos aprender isso. Quero te convidar, se você tem sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 20. Mas o verso que eu quero destacar, quero ler ele aqui primeiro, depois nós vamos chegar nele, mas o verso que eu quero destacar, e você fique com esse verso na sua mente, é o verso 23 que diz: De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer trazer cura, quer trazer renovo, quer trazer salvação, quer trazer vida para a sua vida, para você, e vida eterna, vida abundante. Então esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida através da minha vida. Provérbios 4:20 diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste bastante atenção aos meus ensinamentos. Esse primeiro versículo que eu quero trazer aqui e quero te levar a entender, a considerar, é que ele diz: Meu filho, escute as minhas palavras. A palavra de Deus, lá em Hebreus, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Entra no ouvido, sai no outro. E aí ele está falando aqui: escute as minhas palavras. Deixe essas palavras penetrar no seu coração. Escute, esteja atento. Olha o que diz a continuação. Preste atenção aos meus ensinamentos. O escritor aqui, que é Salomão, ele está sendo usado por Deus para falar comigo e com você que nós precisamos dedicar tempo para escutar o Senhor. Jesus Cristo, ele dá a vida. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário e ele nos dá a vida. Por que ele nos dá a vida? Porque quanto mais eu tenho um relacionamento com ele,
mais semelhante eu me torno a Ele, mais eu conheço Ele, mais Ele faz parte da minha vida. Esse relacionamento ele precisa ser diário. Escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. O Senhor ele tem ensinamentos para nós. Nós nascemos aqui nesse mundo e nós aprendemos várias coisas. Mas muitos, ou a maioria, não para aprender com o Senhor. Você às vezes vai para um colégio, vai para uma faculdade e você enche a sua mente de conhecimento humano. Não é errado isso. Você ter uma faculdade, você ter uma profissão, você crescer em conhecimento das coisas dessa vida não é errado. Mas você tem que entender que você é formado de 3 coisas: espírito, alma e corpo. E essencialmente você é espírito. É quem você é. Você é um espírito. Eu sou um espírito. Nós temos uma alma e nós moramos em um corpo. Esse nosso corpo, ele com o tempo, ele vai se envelhecendo até que você sai desse corpo e esse corpo vira pó. Então o corpo, ele é passageiro. A alma fala do nosso sentimento, da nossa... sabe, aqui onde a gente guarda os nossos afetos, quem nós amamos. É na alma também que as pessoas elas adoecem e elas guardam rancor, angústia. E o espírito é o meio que eu me comunico com o Senhor. Então eu sou um espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Se o meu espírito está bem, a minha alma vai ficar bem e o meu corpo vai ficar bem. Quer ver isso na palavra? Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 21. Não deixe que esses ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Tá vendo? Essa orientação ela é muito clara, muito direta. E eu te pergunto, quanto tempo por dia você aproveita? Não é nem gasta e nem aproveita. Quanto tempo do seu dia você aproveita lendo a palavra? Você lê pelo menos um capítulo da palavra de Deus por dia? Aqui ele está falando, não deixe que esses ensinamentos se afastem dos seus olhos. Porque na nossa correria do dia a dia, nós passamos o dia todo e às vezes nós vamos chegar lá no final do dia, na hora de dormir, e nós vamos lembrar de Deus ou da palavra dele. E aí você fala assim, nossa, eu não li a Bíblia ainda, deixa eu pegar aqui e ler. Eu estou falando de uma pessoa que tem o costume de ler. E ela pega ali e lê, só que a mente dela está tão cheia de coisas do dia a dia que ela não consegue nem absorver. Por isso que o meu conselho, e a palavra de Deus ela também traz isso, tem um salmo que diz que pela manhã te buscarei. Ou seja, quando você acorda e faz isso que nós estamos fazendo aqui, de manhãzinha você acorda com a mente limpa e você busca o Senhor, a probabilidade de você absorver mais é muito maior, porque sua mente está limpa. Você ainda não encheu de coisas dessa vida. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao acordar é orar, falar com o Senhor e ler a palavra dele. Por quê? Porque se você não deixar esses ensinamentos afastar dos seus olhos, você vai ver o que vai acontecer aqui no versículo 22. Mas eu quero continuar, ele diz assim, ó, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, não deixe. Se você pegar o seu celular e for olhar lá na configuração e ver quanto tempo você está gastando no Instagram, no TikTok, gastando com coisas superficiais ou coisas nocivas à sua saúde, você vai se assustar. Você vai ver que você passa 1, 2, 3 horas por dia nas redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa, isso está fazendo mal para você. Essa comparação que você olha, essas notícias ruins. Tem gente que gosta de assistir notícia ruim. Tem gente que gosta de assistir e ver quem matou quem. Ele quer saber qual foi o famoso que divorciou. Ele fica ali procurando essas coisas. Isso é nocivo à sua saúde, isso faz mal para você. Da mesma maneira que a palavra de Deus ela faz bem,
Tudo aquilo que vem do mundo para você, que Satanás joga na sua vida, isso faz mal para você, isso está te adoecendo. Toda essa comparação, e você olha e fala, nossa, fulano está na praia e eu não fui para a praia, aquilo começa a fazer mal para você. A nossa vida é que as coisas estão caras, a política, e você começa a encher o seu coração de coisas ruins, isso é nocivo à sua saúde. E aí, esses 2 primeiros versículos que a gente está falando da palavra de Deus. Então, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos, não deixe que esses ensinamentos afastem dos seus olhos. E o versículo continua, ele diz assim, guarde a palavra de Deus no mais íntimo do seu coração. Se você entender isso e guardar no seu espírito essa palavra, se você conseguir absorver espiritualmente isso aqui que a gente está falando, que é guardar no mais íntimo do seu coração a palavra do Senhor, você vai ver que isso vai começar a te curar. É um renovo. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento, lá em Romanos. E aí, quando eu começo a ler a palavra, o que a palavra vai fazer? Ela é como se fosse um detergente. Ela entra no seu coração. E aí, a palavra de Deus, ela começa a identificar o que está sujo no seu coração. E quando eu falo coração, eu estou falando do seu espírito, do seu ser, da sua raiz, do centro das suas emoções. É de você, de quem você é. Quando a palavra ela entra, ela começa a limpar, ela começa a tirar. E aí as coisas ruins vão saindo. É como se você pegasse um copo sujo e começasse a colocar água. A palavra de Deus também ela é comparada com a água que limpa. E aí você vai colocando, e às vezes aquele copo está tão sujo, mas a água vai entrando, e aí vai saindo aquela sujeira, vai saindo, a água vai entrando, vai saindo a sujeira. E você vai ver que se você guardar no mais íntimo do seu coração a palavra de Deus, toda a imundícia, ela não vai achar lugar. Porque a palavra de Deus, ela purifica, ela limpa. E aí, olha aqui o que diz no verso 22, um versículo que é pouco conhecido, mas que traz uma chave e um segredo maravilhoso para quem quer ter saúde. Amém? Você está preparado para escutar? Deixa um curtido aí. Faz alguma coisa, reage. Versículo 22. Porque se você guardar, vou ler o 21 para que você entenda o contexto. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. São vida para quem os encontra. Encontra o quê? Os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor, a comunhão com o Senhor. E saúde para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Existem pessoas que fazem de tudo para ter saúde no corpo. Hoje, a busca pelo do ser humano, é a saúde do corpo. É por isso que as academias estão cheias. É por isso que os nutricionistas estão tendo vários clientes. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem comer bem, elas querem fazer exercício físico, elas fazem várias coisas ali para que o corpo dela tenha saúde. Mas a palavra de Deus aqui, ela não está falando que isso faz bem para você. Você se alimentar bem, você fazer exercício físico. Mas o mais importante aqui é a palavra de Deus. Ela é aquilo que dá vigor para você. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo. E é por isso que as pessoas adoecem. Porque não estão cheias da palavra, estão cheias de angústia, cheias de traumas, cheias, eu até anotei aqui alguns tópicos, cheias de mágoa, cheias de tristeza, cheias de raiva, cheias de faltas de perdão, cheias de luto. Tem pessoas que não saem do luto, perdem um ente querido e continuam ali. E aí o que acontece? Se você não entende que o luto ele tem prazo de duração, você precisa passar pelo luto, mas você precisa entender que o luto ele tem um final.
Você tem que entender que a sua vida ela continua, porque se você continua no luto, você dá legalidade para Satanás entrar e agir na sua vida, e isso te adoece. Consequentemente, a doença do seu coração, ela passa para o corpo. É por isso que pessoas desenvolvem câncer, é por isso que pessoas desenvolvem gastrite, é por isso que pessoas elas desenvolvem várias doenças que vêm da alma para o corpo, que vêm do espírito para o corpo. Lá em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8, diz o seguinte, presta atenção. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Ou seja, o que é piedade? É vida com Deus, é intimidade com o Senhor. A palavra, quem que é a palavra? Você sabe quem que é a palavra? João, capítulo 1, diz quem é a palavra. Lá em João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Quem foi o verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Então, se eu dedico tempo na leitura da palavra, eu estou dedicando o meu tempo para quê? Para conhecer Jesus, para ter intimidade com Jesus. E é Jesus quem dá cura, é Jesus quem dá vida. Quando ele esteve aqui nessa terra, o que ele fazia? Ele curava as pessoas. Então, se você quer curar o seu coração, se você quer curar o seu corpo, a sua alma, aqui ó o remédio. Está aqui, a palavra de Deus. A intimidade com o Senhor, a piedade. Isso vai trazer cura para o seu corpo. Consequentemente, se você dedica mais tempo com as coisas deste mundo, guardando mágoa, guardando tristeza, falta de perdão, guardando angústia, guardando raiva das pessoas no seu coração, se você vai colocando isso para dentro do seu coração, isso vai te adoecer. Isso está te adoecendo. É por isso que você está desenvolvendo doença. Porque aquilo que você consome pelos seus olhos, pelo seu ouvido, isso ou vai fazer bem ou vai fazer mal para você. Isso vai refletir no seu corpo. Então, a palavra de Deus, a intimidade com o Senhor Jesus Cristo, são vida para quem os encontra. E saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar. Qual é o principal que você deve guardar? O seu coração. E aí eu te pergunto, quem é que tem acesso ao seu coração? Quem é? Quem tem acesso? Para quem você conta as suas tristezas? Para quem você conta os seus pecados? Para quem você conta as suas vitórias? Com quem você está dividindo? Quem tem acesso? O principal que tem que ter acesso ao seu coração é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É com Ele que você divide as suas lutas. É com Ele que você divide as suas dúvidas. Ele deve ser a primeira pessoa que você procura. Não que você não tenha que ter algum amigo para te ajudar, mas você tem que entender que o principal é o Senhor. E aí, se você for escolher alguém para você dividir e abrir o seu coração e dar acesso ao seu coração, você tem que olhar e entender quem é essa pessoa. E pedir ao Espírito Santo discernimento para saber se essa pessoa ela deve ou não ter acesso ao seu coração. Porque talvez tem pessoas que elas abrem o coração dela para todo mundo. E todo mundo tem acesso. Todo mundo entra e sai no coração dela. E aí tem muitas pessoas que entram, deixam lixo e vão embora. E aí seu coração fica cheio de lixo. E aí você vai falar com a pessoa, eu estou passando aqui por luta aqui no meu casamento e meu marido está assim e tal. E você vai conversar com a pessoa, que a pessoa fala. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Não, larga do seu marido. Divorcia dele, abandona ele, procura outra pessoa, tem tantas pessoas aqui. E aí você dá acesso a uma pessoa que vai trazer lixo e doença para o seu coração. Presta bastante atenção, guarde o seu coração, guarde bem o seu coração. Não é todo mundo que tem que ter acesso ao seu coração.
E se o Espírito Santo já te falou que essa pessoa que você está conversando não é para ter acesso, corte isso o mais rápido possível. O que tem dentro do seu coração? O salmista, lá no Salmo 139, ele diz o seguinte, ó. Vou ler aqui rapidamente. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus. O que é sondar? É olhar com bastante detalhes. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Perdão. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o salmista está falando, o Senhor conhece o meu coração, prova-me, mostra-me o que tem aqui, e o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me mostra o que está de errado no meu coração, o que eu preciso tirar dele. Essa deve ser a nossa oração diária. E guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, Ele tem uma direção reta para você. Uma direção que vai te levar ao propósito, que vai te levar à saúde, que vai te levar à alegria, que vai te levar ao lugar que você tanto quer e que Ele preparou para você. Mas você precisa saber o que tem dentro do seu coração. O que você precisa tirar e o que você precisa colocar. Aqui, a palavra aqui, os versículos que a gente leu, a gente já sabe o que eu preciso colocar no meu coração. É a palavra. Eu preciso encher o meu coração com a palavra. Eu preciso ouvir louvores, eu preciso ouvir mensagens. Isso vai ser saúde para mim. Mas você gasta tanto tempo na Netflix assistindo filmes que não tem nada a ver com Deus. Você escuta tanta nojeira nas músicas do mundo. Você gasta tanto tempo no seu TikTok e no seu Instagram e você não entende o porquê você está doente. Que o Espírito Santo possa te ajudar para que você possa se libertar disso que está fazendo mal para você. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui. O versículo, se a gente fosse continuar lendo aqui, você ia ver vários ensinos maravilhosos que tem na palavra. E aí, um conselho que eu te dou, quando você for tirar, e eu declaro em nome de Jesus que você vai tirar tempo para Deus, a primeira hora do dia tem que ser do Senhor. Tem que ser de intimidade com Ele. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração, vai pedir, Espírito Santo, me dê entendimento da palavra, me ajuda. Esteja aqui comigo abrindo os meus olhos espirituais. E aí você vai ler um capítulo por dia, ou o que seja, você vai lendo e vai absorvendo. Se tiver alguma dúvida, você para, você medita, pergunta, começa a desenvolver essa intimidade com o Senhor. Começa a desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. E aí você vai ver que você vai ser curado aos poucos. Você vai ser renovado. Você vai ter saúde. Porque a palavra de Deus diz. Se ela diz, ela é verdade. Ela é tudo o que o ser humano precisa. Tudo o que o meu espírito precisa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui, por essas pessoas que estiveram com a gente, que estão com a gente, estão ouvindo a Tua palavra, Pai. Nós somos instrumentos para que elas possam entender e conhecer mais o Senhor. Papai, como é bom viver em intimidade contigo e conhecer as Tuas verdades, conhecer a Tua palavra, conhecer o Senhor. O conhecimento do Senhor é maravilhoso. Ajuda, Senhor, cada um de nós a entendermos isso e a aproveitarmos o nosso tempo na Tua presença, Senhor. Existem várias vozes nesse mundo, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Ajude, Senhor. Liberta e cura essa pessoa, Pai. Que a Tua palavra possa trazer renovo na vida dessa pessoa. Toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda depressão, em nome de Jesus, saiam agora da vida dessa pessoa e que ela possa desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado pela sua